grande mote, talvez, dessa exposição seja não a efeméride, o centenário de morte, e sim o renascimento da obra do Machado, que renasce, na verdade, a cada dia, a cada leitura, a cada leitor. E eu falo um pouquinho do título, né? Machado de Assis, mas este capítulo não é sério, foi tirado de um livro que nos serve aqui de fio condutor, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por um lado, apontar para o dom de brincadeira que tem o narrador machadiano, uma brincadeira que se dá com o leitor, com as outras personagens. Por outro lado, esse título aponta para uma desmedalhonização do Machado, né? O Machado não é exatamente um clássico coberto de poeiras. Ele é um clássico porque ele é um grande autor, porque ele é divertido, porque ele é profundamente interessante do ponto de vista literário, do ponto de vista social, do ponto de vista humano. Tudo isso foi bolado no sentido de estimular a leitura. Um grande crítico, talvez o maior crítico de todos os tempos aqui no Brasil, que é o Antônio Cândido, escreveu um grande ensaio sobre Machado de Assis em 1968, chamado Esquema de Machado de Assis. No final ele diz assim: olha, leitor, esqueça tudo o que eu disse, esqueça todos os críticos e vá direto ao livro. Aí aqui nesses chapéus aqui a gente ouve uma parte da introdução de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que está por trás disso? É o prazer de ler Machado. Como bom jornalista que ele era, como bom folhetinista que ele era, a prosa dele é extremamente coloquial, ela não é só erudita. Para o professor, dentro de uma sala de aula, recitar Machado, ler Machado em voz alta, é uma forma divertidíssima de interpretá-lo, divertidíssima e profunda também. Dentro desse grande livro que é a exposição, a gente tem um capítulo chamado Medalhões, em que o Machado aparece dentro de uma espécie de vitrine, como se fosse uma vitrine de exposição clássica, representado por vários documentos da sua vida pessoal, que mostram um inventário onde ele deixou uma pequena quantia de dinheiro e pequenas dívidas inclusive de quitanda. Ou seja, Machado, embora tenha se tornado um medalhão, ele era um homem extremamente comum. Nasceu no Morro do Livramento e acabou presidente da Academia Brasileira de Letras, o maior escritor brasileiro, sempre mantendo essa característica profundamente humana dele. A gente colocou aqui esse grande retrato que está na Academia Brasileira de Letras, mas aí a gente colocou os antecedentes desse grande quadro. Essa foto que serviu de modelo a esse quadro, onde ele aparece completamente mulato. O atestado de óbito dele diz que ele morreu branco, mas ele era mulato. Aí tem um esboço aqui, e aí aqui no quadro ele aparece completamente com um perfil grego, assim, um perfil branco. Essa imagem clássica do Machado aparece também na nota de 1000 cruzados, que ironicamente se desvalorizou, como diz lá o conto O Empréstimo, quer dizer, passou em muito pouco tempo na história econômica brasileira de águia a frango rasteiro. No meu primeiro ano de letras, uma grande professora minha disse aos alunos o seguinte, quando a gente começou a estudar Machado, ela disse: olha, bibliografia básica, conhecer o Rio de Janeiro. Não topograficamente, evidentemente, não folcloricamente, conhecer o espírito do Rio de Janeiro, ir ao Rio de Janeiro para conhecer o além do Rio de Janeiro. Machado fez exatamente isso. Guimarães Rosa diz assim: o sertão é o mundo. O Machado também poderia dizer: o Rio de Janeiro é o mundo, e o mundo, de certa forma, está dentro do Rio de Janeiro. A gente tentou fazer aqui um espelho de vídeos que misturam, uma edição que mistura o Rio antigo, profundamente antigo, com o Rio novo, com o Rio atual, com um grande passeio pelo espaço e pelo tempo do Rio de Janeiro. Delicioso ler o Rio de Janeiro dentro do Machado de Assis e ler o Machado de Assis dentro do Rio de Janeiro. Esse capítulo é o capítulo Olhos de Ressaca, tirado, evidentemente, de Dom Casmurro, os olhos clássicos de Capitu. Mas o que são exatamente esses olhos de ressaca? São os olhos da alma feminina que o Machado soube, como uma espécie de Chico Buarque do século XIX, soube captar muito bem. As mulheres machadianas são profundamente sedutoras, complexas, desde os primeiros romances. Quem tem olhos de ressaca? Só Capitu? Não. Então, de um lado, a gente tem essa penteadeira, cujo espelho é ocupado por uma tela, são projetadas sinhazinhas, figuras de sinhazinhas, figuras de madames, cartões de visita, braços, colos, brincos, a mulher basicamente da classe alta. E aqui, em contraponto, em espelho, a gente tem esses outros olhos, tantos outros olhos de ressaca, e ressaca tormentosa, mares, verdadeiros mares dentro desses olhos, que são
os olhos dessas negras fabulosas. Ou seja, os olhos de Ressaca povoam a obra do Machado. Para a gente, um grande exercício de leitura da obra do Machado é identificar, é ler os romances, os contos do Machado pelas figuras femininas, que dizem muito.